Imagina você já ter salvado o mundo e mesmo assim ter perdido tudo. Família, amigos, sua terra natal, tudo acabou virando cinzas diante dos seus olhos. O nosso protagonista era o último guerreiro de pé, um herói esquecido no fim da guerra. E quando finalmente pensou que poderia descansar, acordou de volta no passado, onde ninguém, além dele, sabe o que vai acontecer dali por diante. O anime começa contando que naquele mundo existem espécies humanoides, como humanos, elfos e anões, que são abençoados pelos deuses da luz. Também há demônios, que embora sejam poucos, são abençoados pela escuridão e são mais fortes que os humanoides. Esses dois tipos de seres estão em conflito há milênios, dividindo o vasto continente de Lelders entre leste e oeste. Porém, desde que um rei demônio moderado assumiu o trono há 300 anos, toda a situação se acalmou e eles começaram a viver em paz. Até que no quinto mês do ano de 2826, essa paz acabou sendo quebrada. Sob o comando de um novo rei demônio, os demônios lançaram um ataque total contra os humanoides. Com isso, pouco a pouco, as várias nações humanoides caíram em questão de pouco tempo. No quarto mês do ano seguinte, 2827, o Império Gargan acabou sendo destruído. Sem mais para onde ir, os humanos tomaram decisões desesperadas, reuniram o exército restante e atacaram os demônios de forma imprudente, enquanto um esquadrão se infiltrava no castelo do Rei Demônio para tentar derrotá-lo. Esse esquadrão era justamente o esquadrão do nosso protagonista Kyle. O local era extremamente perigoso e estava cheio de inimigos pelo caminho. Para que pudessem continuar, Teron ficou para trás para enfrentar os demônios, enquanto Prota e a Urza seguiam em frente. Ao chegarem na sala principal, o protagonista toma uma substância estranha, que faz seus olhos ficarem vermelhos. Isso aí é bomba. Em seguida, ele entra na sala com sua companheira elfa e vê uma pedra vermelha mágica brilhando sobre um altar. O Prota não sabe exatamente o que é aquilo, mas segue até o objeto para dar uma olhada. É então que ele é atacado. Ele tenta se defender, mas alguns ataques mágicos acabam atingindo ele. Até que surge um ataque mais poderoso e o nosso protagonista não consegue se defender a tempo. Nesse momento, a elfa 10/10 se joga na frente dele e tenta protegê-lo daquele ataque. No entanto, a Urza não resiste e acaba se sacrificando para salvar o Prota. Logo em seguida, o chefão aparece e começa a atacá-lo. O Prota parte para cima do inimigo e consegue atingi-lo, mas não causa dano algum. O Rei Demônio continua atacando, até que o Prota decide libertar o poder mágico da Pedra Preciosa. Uma voz misteriosa diz que se o portador está arriscando sua vida, ela faria o mesmo. E com isso, a espada do Prota se transforma em um raio de luz, capaz de destruir as trevas. Logo depois, ele parte com tudo para cima do Rei Demônio, acerta um golpe e consegue derrotá-lo. No entanto, sua espada se quebra logo em seguida. Mesmo assim, ele fica feliz por tudo ter finalmente acabado. Diz que está tudo quieto e que parece ter sido o único sobrevivente daquele conflito. Ele continua dizendo que tudo que queria proteger se perdeu, sua terra natal, família, amigos e o amor da sua vida. O cara literalmente perdeu tudo. Após dizer isso, ele cai no chão dizendo que agora pode descansar. Mas logo em seguida a pedra vermelha que ele havia visto antes começa a brilhar com uma intensidade absurda. Ele vê aquilo e decide ir até o item mágico, pois se aquele poder sair do controle, algo terrível poderia acontecer. Mesmo todo ferido, o Prota consegue chegar até o objeto. Ao tocá-lo, um círculo mágico se forma e uma luz intensa toma conta do local. Em seguida, aparece uma borboleta que pousa em uma flor rosa. Depois disso, o protagonista acorda em uma cama. Ele olha ao redor e percebe que aquele lugar é o quarto dele. Logo se levanta, vai até a janela, abre as cortinas e vê que o reino não está destruído. Sem conseguir conter as emoções, ele começa a chorar e diz que aquilo é um sonho, que nada daquilo é real. Até que uma waifu de cabelo vermelho aparece na porta do quarto. Ela se chama Liese e pergunta se aconteceu alguma coisa. O Prota fica sem reação ao ver ela. Liese se aproxima e pergunta se a barriga dele está doendo. Só que ele acaba abraçando a waifu e fala que aquilo tudo é apenas um sonho.
Liese começa a ficar vermelha com a atitude dele, já que não esperava que ele fosse tão atacante. Ele diz que está muito feliz por vê-la e tenta tirar vantagem da situação, fazendo com que os dois caiam na cama. Liese fica irritado com aquilo, empurra o prota e em seguida mete um soco na barriga dele. Ela fala que não sabe o que foi aquilo, mas que ela precisa se controlar emocionalmente antes dele abraçar ela. Depois disso, a Liese sai do quarto irritada e também envergonhada com a situação. É aí que o prota entende que aquilo não é um sonho, já que ele sente dor. Ele puxa o lençol da cama e vê a pedra vermelha. Ao pegá-la, afirma que aquilo realmente não é um sonho. Depois disso, o prota se olha no espelho e nota que está mais jovem. Percebe também que os ferimentos desapareceram. E então ele começa a se perguntar o que está acontecendo. Já que se aquilo não é um sonho, o que seria? Ele olha pela janela e suspeita que voltou no tempo. Ele pega a pedra e diz que deve ter sido ela a responsável por fazê-lo voltar ao passado. Mas até onde ele sabe, não existe feitiço para retornar ao passado. Nesse momento, sua barriga ronca, então ele vai até a cozinha. Chegando lá, vê sobre a mesa várias comidas gostosas que a Liese preparou. O prota comenta que ela costuma cozinhar, já que ele e a mãe dele não sabem cozinhar. Em seguida, ele se senta e pega um pouco da comida. Ao provar, diz que está muito boa e que fazia muito tempo que não comia algo assim. Depois de comer um pouco, Theron aparece também para se alimentar, mas fica surpreso ao ver que o prota comeu tudo sozinho. Theron vai até a panela e vê que não sobrou nada. Ele reclama dizendo que estava ansioso para comer, já que a Liese havia caprichado naquela comida. O prota fica olhando para Theron, lembrando que ele estava ao seu lado durante a luta no castelo do Rei Demônio. Theron percebe o olhar fixo e pergunta se aconteceu algo. O protagonista então pergunta em que mês e ano estão. Theron não entende muito bem, mas responde que é dia 24 do 5º mês do ano 2823. O prota se levanta surpreso e pergunta se aquilo é sério. Theron confirma, dizendo ainda que aquele dia é o aniversário do protagonista. Ele então oferece aquela refeição como presente. O prota responde que nem era a comida dele, mas Theron não se importa e sai dizendo que vai implorar a Liese por comida. Em seguida, deixa o local. Enquanto isso, o Kyle continua sentado refletindo. Será que ele realmente voltou no tempo? As ideias, meu irmão. Com essa dúvida na cabeça, decide ir até onde sua mãe está para perguntar se ela sabe de algo. Ele desce até a biblioteca dela e ao encontrá-la tem um flashback do momento em que ela estava morta. A mãe dele, que parece mais uma adolescente do ensino médio, fica surpresa ao vê-lo ali, já que ele raramente desce até o porão. O prota fala que já é de manhã e pergunta se ela passou a noite toda lendo livros de novo, já que ela fica tanto tempo lá que nem sabe que horas são. O prota então explica o motivo da visita, que ele tem uma pergunta sobre magia. A mãe responde que não sabe se poderá responder o que ele procura. Ele rebate dizendo que ela é uma arquimaga, uma das poucas do país e que poucas pessoas sabem mais que ela sobre magia. Ele então pergunta se existe algum feitiço para retornar ao passado. A mãe responde que sim, que há feitiços que afetam o tempo, embora sejam pouco conhecidos. No entanto, ela explica que não é possível usá-los por causa do poder mágico necessário. Mesmo o maior mago da história usando todo o seu poder conseguiria voltar no máximo 1 segundo no tempo. O prota então pergunta e se for com a ajuda de um item mágico. E aí a mãe se anima com a ideia e pergunta se ele está falando de um item com a capacidade de armazenar poder mágico. Porém, em seguida, ela diz que mesmo assim levaria mais de 1 milênio para acumular energia suficiente. Ela então pergunta sobre o uso do rito proibido, um ritual de sacrifício que transforma a força vital em poder mágico. A mãe se espanta e pergunta como ele soube disso. O prota diz que viu em um livro, mas que não conhece muito os detalhes. Ela responde que mesmo com o rito proibido ainda seria impossível, já que seria necessário sacrificar metade dos humanoides do continente. O prota então conclui que seria possível sim, se realmente fossem sacrificados todas essas vidas. A mãe dele continua dizendo que mesmo que alguém conseguisse esse poder, não existe um catalisador que consiga armazenar tanta energia mágica. Porém, se existisse, seria o lendário coração do dragão divino. Ela conta que, segundo as lendas, o antigo reino mágico de Charles prosperou por 1000 anos graças ao poder contido nesse coração. Um objeto com poder mágico tremendo. Mas esse poder acabou se esgotando e com isso o reino caiu. Ainda assim, o coração do dragão teria a capacidade de armazenar energia suficiente para realizar uma viagem no tempo.
O problema é que ele desapareceu há mais de 1000 anos e muitos acreditam que tenha caído nas mãos dos demônios. O protagonista então entende tudo, que ele acabou voltando ao passado usando esse coração. A mãe dele fala que gostou de conversar com ele daquele jeito novamente, já que desde que ele abandonou o treinamento com a espada, tem evitado falar com ela. Ele responde que não foi de propósito e pede desculpas. Ela diz que sentiu saudades e que ele está mais maduro, parecendo até alguém que veio do futuro. Depois disso, ela comenta que está com fome e pergunta se a Liese preparou algo para comer. O prota, meio sem graça, responde que comeu tudo sem querer. A mãe dele fica em choque por um momento, mas logo ri e diz que está tudo bem, afinal é o aniversário dele. Mais tarde, o prota está sentado do lado de fora, admirando a paisagem. Ele segura a pedra vermelha nas mãos e começa a pensar no motivo dele querer voltar no passado usando aquilo. E nesse momento, Liese aparece. Ele pede desculpas pelo que aconteceu de manhã. Ela responde que pelo menos ele se sente mal com o ocorrido. O prota explica que só teve um sonho muito estranho e que isso o deixou abalado. Liese pergunta se era um sonho onde ela morria. E o prota responde que sim, e isso faz com que ela entenda a atitude dele e o perdoe. Em seguida, ela lhe deseja um feliz aniversário. É então que o protagonista começa a contar um pouco sobre o que aconteceu no futuro. Ele diz que a cidade onde eles moravam ficava próxima ao território demoníaco e que acabou sendo atacada durante a grande invasão. Tudo foi destruído e queimado, transformando o lugar em um verdadeiro inferno. Foi ali que ele perdeu a Liese. Desde aquele dia, ele jurou se vingar. Daí a Liese chama o prota pelo nome, mas ele estava tão imerso nas memórias que nem percebe. Ela insiste e ele finalmente responde que não é nada, mas ele sabe que daqui a 3 anos toda aquela paz vai acabar. Por isso, ele precisa fazer algo para mudar o futuro, caso contrário, perderá todos novamente. Ele promete a si mesmo que vai mudar não só o próprio destino, mas o destino do mundo inteiro. Mais tarde à noite, o prota aproveita o silêncio para escrever em um caderno todos os acontecimentos que consegue se lembrar, todos os eventos que ainda irão acontecer. No entanto, ele se pergunta o que pode fazer com essa informação. Mesmo que conte para as pessoas, ninguém vai acreditar nele. Sendo assim, ele decide que precisa ir pessoalmente até o futuro rei demônio misterioso e matá-lo. Mas logo em seguida percebe que isso é impossível, pelo menos até agora. Pois mesmo com a sorte ao seu lado, ele sabe que não seria o bastante. Ainda assim, ele decide ir lá dar uma conferida na situação. Comenta Kylie se você quer a próxima parte desse vídeo, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!